Olá, amante do idioma, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar a você a usar tanto why quanto how come, né, nas suas orações aí para que você possa estar fazendo essa distinção entre why e how come. Bom, e para que você possa entender, vamos aqui para o quadro, né? Vamos entender então o significado de why e how come. É a mesma coisa, né? Você vai ter o porquê, tá? Significa porquê. Só que assim, o why é o porquê para fazer perguntas, né? Então a gente usa why de modo geral. O how come também é o porquê para você também estar fazendo perguntas, tá? Só que assim, é o porquê também significa como assim, tá? Para fazer perguntas, só que com ideia de causar surpresa, tá? Então essa é a diferença no uso de why e how come. É bem simples. Basicamente, how come você consegue traduzir também como assim, né? É uma ideia assim de surpresa, é um porquê, tipo, porquê, só que com essa ideia de estar surpreendido. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Veja só. Primeiro com why, né? Bem simples, né? Tipo, why are you here? Né? Por que você está aqui? É uma pergunta, né? Então você usa why. Why are you here? Muito simples, né? Why are you here? Por que você está aqui? Outra pergunta é why did you work so much? Why did you work so much? Why did you work so much? É? Por que você trabalhou tanto? Né? Por que você trabalhou muito? Why did you work so much? Ok? Então a gente tem essa forma aqui para você fazer uma pergunta, sendo que não há nenhuma surpresa, tá? Não há nenhuma ar de estar surpreendido aqui. Já o how come, ele já causa essa ideia. E um detalhe importante, quando a gente formula o how come, você vai perceber a diferença também na estrutura. Eu já vou mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, né? Aqui, esse primeiro exemplo aqui, ó. How come don't you like chocolates? Né? How come don't you like chocolates? Né? Como assim você não gosta de chocolate? Ou então, por que você não gosta de chocolate? Ou seja, perceba que aqui o porquê dá uma ideia de como assim, é aquela ideia de surpresa. Ou seja, eu estou surpreendido, eu estou surpreso porque a pessoa não gosta de chocolate, porque geralmente todo mundo gosta de chocolate. Então, tipo, por que você não gosta de chocolate? É uma surpresa para mim, né? Como assim? Não gostar de chocolate? Entendeu? Então, how come? Perceba que o uso, né, o significado, vamos dizer assim, a semântica, ela não muda. Ela vai ser a mesma, porém, é o sentido que faz toda a diferença do how come para o why, tá? Então, how come, ele vai ter essa diferença aí e na estrutura, tá? Perceba aqui, ó. Aqui eu não uso o auxiliar. Perceba, ó. How come you worked so much last night? How come you worked so much last night? Né? Tipo, por que você trabalhou tanto na noite passada? Então, eu não uso, né? Quando eu uso how come, eu não uso o auxiliar do, did, tá? Eu uso uma estrutura de como se fosse uma estrutura afirmativa, né? Tá no passado, porque o natural aqui, se eu fosse perguntar, né, usar o why, olha como eu usei aqui, why did you work, né, so much? Perceba que eu tenho um auxiliar did, porque a estrutura com why, tá? Então eu uso did, né, e aí o work fica no present, né, no presente. Já, né, no caso aqui, apesar de que essa frase é no passado, por causa do did, né, como é uma pergunta, então eu uso did. Só que no caso de how come, você não usa essa estrutura do did work, né? How come did you work, né? No caso, funciona diferente. O how come, ele vai funcionar como se a frase estivesse na afirmativa, porém, você vai usar no caso, como é o verbo regular, worked, né? E não usa o auxiliar did, porque a estrutura, ela basicamente não permite, né? É a regra do jogo, né? Faz parte. Então, how come você vai usar a frase, mesmo sendo uma pergunta, com a estrutura de afirmativa, tá? Já o why não. O why você vai estruturar mesmo com forma de pergunta, auxiliar. Então, finalizando, how come you worked so much last night? How come you worked so much last night? Né? Tipo, por que você trabalhou tanto na noite passada? Nesse caso, há uma surpresa. Tipo, eu não queria eu não entendo por que essa pessoa está trabalhando tanto na noite passada. Ela não era para trabalhar, tipo, era para estar folgando, né, nesse caso. Então, e ela trabalhou muito, por quê? O que é que foi que houve que essa pessoa trabalhou tanto? Então,
há uma surpresa, a pessoa está surpreendida, né, pelo fato de a pessoa ter trabalhado muito na noite passada, sendo que era para ela estar folgando, por isso o uso do how come, essa surpresa aí, tá? E aí com a estrutura de afirmativa. How come. Lembre-se também que o how come, é muito importante falar isso, que o how come pode ser traduzido também como assim. Então essa ideia de como assim, né, também porquê, né, ele tem esse sentido de porquê, por isso que eu estou comparando com why, mas basicamente eu gosto muito de retratar o how come como assim, mas nem sempre você vai ter somente essa tradução, você tem também a tradução do porquê. Então é o porquê que você tem a ideia de como assim, tá? Então, tipo, perceba que aqui fica, como assim você trabalhou tanto na noite passada, né? Por que você trabalhou tanto na noite passada? Então, basicamente, dá essa ideia aí também de como assim, né? Por que, como assim, tá? Então, fica dessa forma aí, alright? Então é isso, amante do idioma, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like aí para fortalecer aqui no canal e também para poder ficar por dentro de todos os vídeos, tá? Até mais, tchau, tchau!